Agora que no vídeo anterior desta série já concluímos o processo de inserção de usuários na base de dados, vamos neste vídeo mostrar então como é que nós vamos colocar o sistema de login a funcionar. Um processo de login envolve normalmente a necessidade de um usuário, ao visitar o nosso site, ter que inserir uma conta de usuário e uma senha. Para isso ele tem que estar registado na nossa plataforma, foi algo que nós já fizemos nos vídeos anteriores e neste momento o que eu tenho no meu sistema ou na minha base de dados são dois usuários. Eu vou aqui refrescar, tenho o João e a Ana. O João tem uma senha de AAABBB, a senha da Ana é 123456, ok? Ora, o que nós vamos fazer agora neste vídeo é mostrar como é que o mecanismo de login, isto é, aquilo que nós vamos fazer depois de preencher estes dois campos e clicarmos aqui em entrar, como é que ele vai proceder então à verificação se os dados estão ou não estão corretos, nomeadamente o utilizador e senha, e no próximo vídeo vamos falar sobre as sessões. Ora, se nós colocarmos aqui, se não colocarmos nada, melhor dizendo, nós quando vamos clicar em entrar aqui no nosso sistema, ele vai determinar que existem erros de preenchimento. Estes erros de preenchimento nós já os tínhamos construído quando criámos o sistema de validação. Neste caso, se nós recorrermos aqui ao usuários controller e formos aqui ao executar login, nós temos então aqui a validação já feita e depois temos aqui o return OK, que é aquilo que vai acontecer se nós agora preenchermos aqui qualquer um destes dados, ok? Certo. No entanto, o que nós queremos que aconteça é, ao colocar os dados de um usuário aqui, que o sistema responda ou positivamente ou negativamente, isto é, consoante o usuário exista, consoante este usuário tenha de facto aquela senha que nós ali colocamos e se de facto essas duas condições se verificarem, então vamos ter aqui um OK como deve ser, certo? Então o que nós vamos fazer é regressar aqui, concentrar a nossa atenção aqui no executar login. Nós já temos o sistema de validação feito e o OK vai ficar para o fim. Okay? O que nós vamos ter que fazer agora é verificar se o usuário e a senha existem, ok? E se a senha corresponde. Então vamos verificar se o usuário existe. Primeiro vamos verificar se o usuário existe e para isso nós vamos escrever o seguinte, vamos criar aqui um usuário, vamos colocar aqui uma variável usuário que vai ser igual aqui a usuários where usuário, ok? E agora eu já vou explicar o que é que eu estou a fazer. Request text usuário, ok? Vou aqui colocar, deve ser usuário, ok? E o que é que vai acontecer neste caso? Nós estamos a criar aqui uma variável que na prática se vai transformar numa linha com todos os registros do usuário cujo usuário, isto é, o nome desse usuário, seja igual ao valor de text usuário que vem do request, quando nós submetemos o formulário. Ora, o que nos vai ser retornado desta forma seria uma coleção, mas nós queremos obter o first, isto é, queremos o primeiro registro que seja encontrado. Se este registro for encontrado com sucesso, o que vai acontecer é que o usuário passará a ter qualquer coisa deste género. Usuário ID usuário, usuário, vai ter o usuário senha e assim sucessivamente, ok? E portanto nós passamos a ter a noção de que, ou neste caso, vamos ter aqui, enfim, de uma forma ligeiramente diferente, eventualmente, mas poderíamos ter aqui através de um array associativo, mas vamos ter isto desta forma. Portanto, o que é que eu pretendo fazer com isto? Pretendo ir buscar os dados de um usuário que seja igual ao nome que eu coloquei no meu formulário, neste caso concreto, neste primeiro campo. Perguntar-me, então, mas eu não tenho que ir buscar também a senha? Bom, se eu descobrir que existe de facto um usuário, e nós já vimos que no nosso sistema não é permitido que existam dois usuários com o mesmo nome, então se eu for buscar uma linha com os dados do usuário, eu posso depois, a posteriori, tendo os dados todos completos dessa linha, verificar o que é que aconteceu relativamente à senha, ok? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos verificar se existe o usuário. Agora vamos indicar ao sistema o que é que ele deve fazer se o usuário existir ou se ele não existir. Neste caso vamos verifica se existe usuário.
E neste caso, o verifica se existe, nós vamos fazê-lo ao contrário. Nós vamos verificar se ele não existe. Isto é, if count de usuário for igual a 0, isto é, se não existir o usuário, o que é que o sistema vai fazer? Bom, nós já vimos em vídeos anteriores, eu criei inclusive aqui um sistema para nós podermos apresentar, vamos aqui aos views, temos aqui o erros.blade. Temos aqui um sistema de apresentação de erros da base de dados, que nos vai apresentar mensagens que nós queremos apresentar, nomeadamente uma mensagem que agora nós vamos colocar, que é não foi encontrado nenhum usuário com este nome, por exemplo, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, se não foi encontrado nenhum usuário, então nós vamos colocar aqui erros BD. E porquê erros BD? Porque foi o nome que eu atribuí a esta variável, que é, na verdade, um array, e que depois irá aqui apresentar os erros que foram encontrados quando nós tentamos comunicar com a base de dados. Então, o erros BD vai ser igual aqui. É uma única mensagem, neste caso, e essa mensagem vai ser qualquer coisa do género. Essa conta de usuário não existe. Portanto, nós colocamos o nome do usuário, colocamos a sua senha e, independentemente da senha que nós colocamos, quando nós pressionarmos no entrar, ele vai verificar se o usuário existe. Se ele não existir, é esta porção de código que vai ser executada. O que é que vai acontecer então aqui? Ele vai ter que fazer uma return view, vai devolver o fluxo até ao nosso formulário de login, neste caso, usuário FRM login, e vai transportar para o interior desse formulário erros BD, que é esta variável que aqui está. Ao detectar que o formulário, ao detectar que existe de facto uma variável, e ele vai detectar aqui, quando nós fazemos o include dos erros, o que é que ele vai fazer? Ele vai proceder então à apresentação dos erros, ok? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula e temos este mecanismo feito. Já o iremos testar, porquê? Porque o mecanismo que vem a seguir é a verificação da senha, ok? Ora, neste caso vamos já testar se de facto aqui nós conseguimos parar o nosso código. E o teste é muito fácil de fazer. Vamos fazer Ctrl S para guardar. Vamos aqui, vamos refrescar aqui o nosso sistema, ok? Ora, eu tenho João e Ana. Se eu colocar João, e independentemente da senha que eu colocar e clicar em entrar, ele diz-me OK. No entanto, se eu colocar aqui Ana, e se eu colocar uma senha qualquer, eu faço entrar e ele diz-me OK. Vamos colocar aqui um outro nome qualquer, vamos preencher a senha porque é obrigatório, vamos clicar em entrar e reparem, essa conta do usuário não existe. E portanto temos o primeiro passo a funcionar. Vamos verificar agora como é que vamos proceder relativamente à senha. Bom, relativamente à senha, a partir do momento em que nós ultrapassamos aqui esta fase, nós temos a certeza que o usuário existe e, portanto, este usuário que aqui está não é nada mais, nada menos do que um conjunto de valores correspondentes àqueles valores todos das colunas. Portanto, terá o ID usuário, a senha, o seu e-mail, o remember token, neste caso que será nulo, o created at e o updated at. O que é que nos vai interessar neste caso agora? É única e exclusivamente a senha, porque já passámos a barreira do usuário. Então vamos ter que analisar a senha. E para isso vamos ter que recorrer ao mecanismo de hashing. Então o que nós vamos verificar é se a senha, ou neste caso verificação, ou verifica se a senha corresponde ao guardado na BD. Portanto, se a senha que nós colocamos corresponde àquela que lá está. Ora, como ela está encriptada com o sistema de hashing, o que nós vamos fazer é aqui o seguinte, if, vamos colocar assim e depois vamos colocar na negativa. Eu já vou explicar o que é. If hash, e agora check, isto é, verificar, e o que é que nós vamos ter que passar aqui como parâmetros? O que é que nós vamos verificar? Em primeiro lugar, qual é o texto da senha que nós queremos verificar e depois verificar em relação a que texto. Portanto, o que eu coloco aqui é o request text senha, isto é, qual é o valor que eu quero analisar e relativamente ao qual eu quero comparar. Então, vírgula, e onde é que eu vou buscar esse valor? Ao usuário senha, porque o usuário senha é este valor que aqui vem e que foi preenchido. Se ele não existisse, ele tranca aqui. Neste caso, não ultrapassa esta fase. Ao passar esta fase, eu sei que este usuário contém a sua senha encriptada, neste caso, com este aspecto que aqui está bastante estranho, certo? Então, quando ele chega aqui, ele vai verificar os dados que eu inseri no meu texto
e compará-los através de hashing, isto é, analisando a hash, verificar se ela corresponde à hash que lá está. Ora, como eu aqui estou a tentar verificar se eles correspondem, aqui seria uma circunstância, uma condição positiva, mas eu quero é verificar se eles não correspondem, porque eu quero travar a execução do fluxo de código se a senha estiver errada. Então bastará colocar aqui o sinal de falso, ok? Portanto, se o cheque da senha não for verdadeiro, então o que é que vai acontecer? Vai acontecer algo semelhante àquilo que aqui está. Eu vou inclusive copiar aqui este código, vou colocá-lo aqui, o que vai ser alterado, porque reparem, ele vai regressar novamente para apresentar um erro, mas o que vai ser alterado é aqui o texto informando que a senha está incorreta. Ok? Certo? Vamos então testar aqui o sistema. Vamos aqui verificar, ok, vamos aqui regressar ao início, ok. Vamos colocar aqui João, atenção, relembro, João AAABBB, Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, já vimos, se eu colocar aqui um dado qualquer, um valor qualquer, mesmo que eu coloque aqui AAABBB, ele vai encravar logo na primeira análise, ok? Ele diz logo, essa conta do usuário não existe. Mas vamos colocar aqui o João, mas com uma senha que não é a dele. Por exemplo, a senha da Ana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui clicar em entrar e reparem, ele diz a senha está incorreta. Ok, tenho ali um erro. Vamos aqui, a senha está incorreta. Com certeza vocês devem ter dado conta desse meu erro, mas acontece. Ok, vamos então aqui novamente, vamos colocar agora o João e agora AAABBB. Entrar e reparem, cá está o ok. Portanto, conseguimos ultrapassar aquele dado. Aqui, se nós colocarmos a Ana e colocarmos AAABBB, que é a senha do João, obviamente que nós não vamos ter sucesso. Ele diz a senha está incorreta. Se colocarmos a Ana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos entrar e temos o nosso sistema a funcionar corretamente. O que é que acontece agora no passo seguinte, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo? Quando um usuário faz login na nossa aplicação, é suposto abrir-se uma sessão. O que é uma sessão? A sessão vai permitir que cada usuário seja individualmente identificado dentro do nosso sistema ou dentro da nossa aplicação. E enquanto essa sessão estiver ativa, o usuário vai poder entrar dentro da área privada da nossa aplicação, aquela à qual ninguém tem acesso se não fizer login. A partir do momento em que a sessão está feita, ele pode navegar e mesmo que feche a aba ou o sistema de navegação da nossa página, mas não feche o browser, o que significa que se ele nos instantes seguintes voltar a entrar na nossa aplicação, automaticamente o sistema não lhe irá apresentar o mecanismo de login. Porquê? Porque ele tem a sessão aberta. Só quando ele encerrar por completo o seu browser é que ele vai ter obrigatoriamente que reintroduzir os dados de usuário para poder aceder novamente ao espaço da plataforma. É isso que nós vamos ver já no próximo vídeo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.